Só depende de mim e de você. Amém? Amém? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Consegui entender a situação aqui da igreja? Sim? Eles tinham um só pensamento, um só coração. Eles eram um entre eles. O que Jesus fala lá no Evangelho de João, na oração dele? Pai, orando por nós, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Por isso que eu disse para você que eu creio que é possível sermos um entre nós, porque para sermos um com Ele, primeiro nós temos que ser um aqui. Essa história de que eu sirvo a Deus sozinho não existe. Eu preciso da igreja, mais do que a igreja precisa de mim. Sabia disso? Às vezes eu acho que a igreja precisa mais de mim do que eu preciso dela. Eu preciso muito mais de você do que você de mim. Eu tenho certeza disso. E é por isso que eu creio que é possível nós sermos um, porque essa foi a oração de Jesus. Cara, Jesus orou assim. Essa é a oração dele. Será que o Pai não ouviu? Pastor, então por que há tanta divisão? Por que há tanta separação? Talvez onde tenha havido muita divisão, muita separação, Cristo não esteja ali, que é onde Ele está, onde realmente o povo dele se reúne. Nós temos que ser um. Amém? E o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Lá, naquela época, eles tinham um costume de tudo aquilo que eles pegavam como bens nas mãos, eles levavam para onde? Para onde, irmãos? Para a igreja. Pode falar sem medo, tá bom? Não vou pedir para você vender seu carro e trazer o documento aqui para passar para o nome da igreja. Agora está cheio de gente fazendo isso, ou pedindo isso. Fica tranquilo. Estou te ensinando o que a palavra de Deus fala. Então o que eles faziam? Qualquer recurso que vinha nas mãos deles era levado para a igreja, era levado aos pés dos apóstolos. Por que aos pés? Porque lugar de quem é chamado é no altar. Amém? Amém? Então se você sobe aqui, onde é depositada a oferta? Nos seus pés. Não que você seja maior do que ninguém, não que os apóstolos fossem maiores do que aqueles cristãos que estavam envolvidos naquela obra, mas porque havia graça, havia autoridade. E algo que a gente olha aqui no versículo, para mim, fazendo favor, está me atrapalhando. Nunca achei que eu ia pedir na minha vida. Não, peraí, não precisa desligar não. Pronto, pode deixar ligado. Tá calor, não tá, gente?
Pronto, agora você pode ficar feliz comigo, tá bom? O ventilador está ligado. Imagina eu se não estou com calor. Versículo 33: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. A Dani acabou de ministrar aqui. Por que você não se derrama? Por que você não se envolve na adoração? Por que você não ministra o coração de Deus? A resposta é muito simples, Dani. A sua pergunta: eu não me envolvo porque eu não sou um com vocês. Recompor? Eu não me envolvo porque eu só vou na igreja para receber bênçãos. Quando nós aprendemos no modelo de igreja bíblico que eles iam até a igreja para quê? Para entregar. Agora, como eu vou entregar aquilo que eu não tenho? Como eu vou adorar se eu não tenho adoração? É possível eu dar aquilo que eu não tenho? Então eu preciso primeiro buscar para que eu tenha, para que eu possa dar. E falando em dar, volto a falar do costume deles ali. Tudo que vinha nas mãos, eles ofertavam, eles davam. Olha, não é meu, é nosso. Não é gostoso quando você precisa de alguma coisa, seja o que for, não estou falando só de dinheiro. Pede uma ajuda para alguém, para qualquer coisa, ou pede algo emprestado, a pessoa vira para você e fala assim: pode usar, é nosso. É gostoso ou não é? Sim ou não? Você se sente parte daquilo, você se sente envolvido naquela situação, porque é nosso mesmo. Nós somos um com Ele. Para ser um com Ele, nós precisamos ser um entre nós. Eu já disse isso hoje para você. É muito fácil ser um com Deus sem querer ser um com meu irmão. Aí fica fácil, né? Que aí eu manipulo Deus, eu faço do jeito que eu quero, eu sou dono de mim mesmo, eu faço as coisas do meu jeito. Falar em dinheiro, então, eu oferto se eu quero. Lógico que é. Ninguém vai te amarrar, te enfiar uma arma na sua cabeça. Você oferta se você quer. Você vai para o céu se você quer. Você ama se você quer. Você congrega se você quer. Você vai vir sábado no encontro de mulheres se você quer. Você vai na célula se você quer. Ah, eu não quero. Não tem problema. Quer dizer, tem. Mas não sou eu que vou julgar você e dizer o que vai acontecer com você. Nem a mim mesmo tenho o poder de julgar. O único juiz é Deus. Amém? Agora algo muito sério, meus irmãos, e aqui eu quero encerrar essa palavra. Você não deve nem estar acreditando, né? Ah, está falando que vai encerrar, mas não vai nada. Eu vou mesmo. Algo muito sério que a
a palavra diz, eu quero trazer isso para você. Foi o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Nós lemos só até aí, não foi? Aí o 2 diz assim: ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Você estava aqui domingo? O que o faraó falou para o povo? Vai lá, leva o dinheiro da sua propriedade aos pés dos apóstolos, mas segura uma parte. Sim ou não? Estou parafraseando, tá? A palavra foi sobre Moisés, outro contexto, só para você poder entender como a palavra de Deus é viva, verdadeira, se renova a cada dia e se cumpre. Amém? O que é que Satanás faz? Isso, vai lá no culto, mas não canta não, fica de braço cruzado durante o louvor inteiro. Não. Um monte de gente assim. Pode cruzar o braço, não tem problema, tá? Estou falando de outro momento, você está me entendendo, né, gente? Sim. Vai lá no culto, mas não presta atenção não. A palavra se obedece se você quiser. Examina tudo e retém o que é bom. Bom, não conveniente. Não o que agrada, o que é bom. E o que é bom é aquilo que Deus quer que seja bom, não aquilo que eu acho que é bom. Amém? Não é uma opção da palavra. Examina tudo, retém o que é bom. Ah, isso é bom para mim. Não é para você. A parte do para mim eu estou acrescentando na escritura. Ah, eu vou reter o que é bom para mim. Não, o que é bom para o reino, o que é bom para o meu Senhor, o que é bom para aquele que me criou, o que é bom para aquele que me trouxe a esta igreja e quer que eu me enquadre na visão que Ele tem dado ao meu pastor. Senão não faz sentido eu estar. Está entendendo o que aconteceu aqui com esse casal, irmãos? Foi exatamente a palavra ministrada no último domingo. Leva a sua oferta, mas fica com uma parte para você. Garante o seu futuro, hein? Garante a sua aposentadoria. Você não sabe o que há de vir no dia de amanhã. E aí Satanás começa a usar o quê? A própria palavra para te confundir, para me confundir. Não foi isso que ele fez com Jesus? Sim ou não? Aí sim, Mateus, não precisa abrir não, só vou citar Mateus capítulo 4, fala sobre isso. A tentação de Jesus, ou a tentação do diabo sobre Jesus no deserto. O que o diabo usava de forma distorcida? Palavra. Você não é filho de Deus? Você não é todo poderoso? Você não é o pastor? Você não é o líder de célula? Você não é aquele que toca no louvor? Que dança na dança? Que dança na dança? Quem dança na dança. Você não é aquele? Você é demais. Mas segura um pouquinho, não dá tudo não. Vai para a igreja não, para de ser bobo. Obedece a palavra não. Você vai orar todo dia para quê? Para de bobeira. Para de bobeira? Sabe o que aconteceu? Versículo 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que... Quem, queridos? Lê aí bem forte. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Quem encheu o coração daquele homem? O que Satanás colocou no coração dele? Mentira. E o que ele aceitou e praticou?
Mentira, mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Não, ele mentiu para o apóstolo, não para o Espírito Santo. Não foi? Não é para os apóstolos que eles davam dinheiro? Não. Ah, só mentiu para o pastor, só mentiu para a esposa, só mentiu para o pai, só mentiu para o filho, só mentiu para o patrão. Dá nada não. E o homem de Deus. Agora pensa comigo, Pedro aqui já tinha cortado a orelha de um soldado, porque o cara tentou pegar Jesus. Será que foi fácil para Pedro olhar para Ananias e falar essas palavras bonitas aqui? Você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você, Ananias, mentisse ao Espírito Santo. Pedro devia estar igual eu fico às vezes, infelizmente. E guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E depois conta a história aqui, você pode continuar lendo em outro momento, que a esposa dele caiu na mesma mentira. Diz que o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Ananias? Morreu. O que aconteceu com a mulher dele? Morreu. Cuidado para você não reter aquilo que não é seu. Amém? Palavra sólida, palavra verdadeira. Cuidado para você não ficar com aquilo que não é seu. Amém? Amém. O que será que você tem? Talvez retire para você. O que será que você tem deixado de oferecer? Será algum talento que Deus te deu? Será algo para o qual o Senhor te chamou? Por qualquer que seja o motivo, você tem dito não a Ele? Será que alguma grande responsabilidade, ou pequena, porque quem define se é grande ou pequena são os nossos olhos, né? Para Deus, chamado é chamado. Amém? Responsabilidade é responsabilidade. Nós colocamos medida em tudo, né? Será que é alguma enorme responsabilidade que Deus te deu e você está com medo? Será que porque começaram a zombar de você, rir, dizer que você não é capaz? O que será que o inimigo tem tentado, eu vou dizer assim, tá bom? Que eu não conheço o seu coração. Então a minha pergunta para você hoje é: o que será que o inimigo tem tentado semear no seu coração para que você lance diante de Deus? Com Ananias foi uma mentira a respeito de algo material. Só que não era o dinheiro de Ananias que Deus queria. Apóstolo nenhum precisava daquele dinheiro para dar sequência no trabalho da igreja. Até porque a Bíblia fala, nós lemos aqui no finalzinho do capítulo 4, que eles estavam cheios de graça. Quem tem graça, irmão, dinheiro não é nada. Amém? Amém. Aí talvez você fique tanto cheio de graça. E só.
Sabe, o que será que Satanás tem procurado semear no seu coração? Para que você não acesse o coração de Deus com aquilo que Deus tem posto nas suas mãos, seja o que for. Uma última história que eu quero contar para você, ou citar aqui rapidamente. Quando Neemias foi reconstruir os muros, de onde? Onde, queridos? Jerusalém. Quando diz a palavra de Deus que ele foi reerguer aqueles muros que haviam sido derrubados, era uma obra grande, não era? Sim ou não? Era um desafio enorme. Ele por si só era capaz de fazer aquela obra? Sim ou não? Ele era capaz de exercer tudo aquilo sozinho e fazer da força dele, da vontade dele, do braço dele, das riquezas dele? Jamais. Quando o Senhor chama, o Senhor dá os recursos. Quando o Senhor desafia, o Senhor capacita. E bem na metade do muro, levanta 3 enviados de Satanás: Sambalate, Tobias e Gesem, ou Gesem. Sabe o que aqueles homens começaram a fazer? Neemias, mano, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Não vai rolar. Alguém já fez isso com você? Sim ou não? Agora muito sério que eu vou falar com você. Quando Deus alguma vez colocou algo no seu coração e Satanás levantou alguém para fazer isso contra a sua vida, se isso acontecer de novo com você, pode expulsar, porque é espírito de Sambalate que está querendo paralisar a obra de Deus na sua vida. Amém? Pode expulsar, porque isso é espírito. É enviado do cão, das trevas, para te desafiar, para te fazer parar. Agora, sabe uma coisa que Satanás tem? Eu vou falar sobre isso no domingo, venha preparado. Uma coisa que Satanás tem é poder, mas uma coisa que Deus colocou na sua mão é autoridade. Sambalate, Tobias e Gesem tinham poder, apenas o poder de entrar na mente, no coração daquele homem de Deus, usados por Satanás para tentar paralisar aquela grande obra. Mas o que Deus deu para Neemias estava muito acima daquele poder. Deus deu para ele autoridade, Deus deu para ele legalidade, liberdade no nome dele. Vai, faça no meu nome, porque eu sou com você. Um deles praticava a zombaria. O outro deles levantava confusões entre as pessoas. Você já viu gente que levanta confusão no meio da igreja? Espírito de Tobias. Isso é espírito, isso não é personalidade. Personalidade, se você já ouviu ou nunca ouviu a respeito disso, é sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Ponto. Isso é personalidade. Confusão é espírito. Aquela pessoa tem uma personalidade forte. Por onde ela passa tem problema. Ela está cheia do capiroto. Passei muito tempo da minha vida crendo que isso é traço de personalidade. Vamos orar pelo irmão. Não vamos orar pelo irmão. Vamos expulsar esse Satanás da vida dele.
Olha a diferença entre poder e autoridade. Diz a palavra que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Zombaria, escárnio. Tem gente que só sabe rir dos outros. Conhece gente assim? Tudo vira piada, tudo vira gracinha. É o cabelo do outro, é o nariz do outro, é o jeito do outro, é o tom do outro. Bem que tom, convenhamos, né? Tom bom é engraçado, tá bom, tudo bem. Mas ajuda primeiro, depois você ri, tá bom? Sabe uma coisa importante que a gente precisa saber? É nunca rir de alguém, mas é rir com alguém. Isso é uma grande diferença, viu? Porque o rir com, você está compartilhando de um momento engraçado com uma pessoa. E é legal, não é? Nós não somos robozinhos que Deus fez para que a gente fique numa máquina fechada e não possa nem sorrir. Eu estou falando de escarnecer. O que a Bíblia fala em Salmos? No primeiro salmo já, bem-aventurado que não senta na roda dos... roda dos profetas, o povo foge. Não, vai revelar meus pecados. Irmão, para de pecar, senão você vai para o inferno, cara. Qual a grande vergonha de alguém revelar o seu pecado? O problema do pecado não é alguém descobrir, rir da sua cara, ou falar, ou expor. O problema do pecado é te levar para o inferno. É me levar para o inferno. Eu preciso terminar, né? Que eu falei que ia terminar logo. E o terceiro deles era aquele que semeava inveja. Olha, tem outro que faz melhor do que você. Estou falando dos três que se levantaram. Tudo bem? Lá com limites. Olha, tem outro que ele lá é capacitado, viu? Que ele faz de um jeito. Você não é não, você não pode não. Alguém já ouviu isso alguma vez? Sim ou não? Ah, o pastor Roberto prega, você nunca vai pregar igual a ele. Não mesmo, ele é ele, sou eu. O chamado dele é dele, o meu, o seu é seu. Amém? Uma vez, já contei isso aqui, uma vez uma pessoa chegou para mim, num determinado local onde eu trabalhava, e eu não trabalhava ainda lá, eu estava passando por lá durante um período, em um ministério, e não era igreja, bom, era um ministério onde eu trabalhei, e uma pessoa uma vez chegou para mim e falou assim: Marquinhos, eu daria tudo que eu tenho para estar onde você está. Eu olhei para ele, era um amigo meu. Comecei a repreender aquilo. E eu perguntei para ele: como assim daria tudo que você tem para estar onde eu estou? O que você está falando? Não, porque você está sempre entre as pessoas de liderança, você está sempre nos lugares que eu sonho estar, eu busco, eu oro, eu peço para Deus para que Ele me coloque nos lugares, e eu vejo você está sempre lá. Eu olhei para ele e falei: vai estudar, vai se preparar, e vai ser quem Deus quer que você seja, não quem Deus quer que eu seja. Eu não falei para ele, mas eu quero falar hoje para você. Aquele que tentou tomar o lugar de alguém, já entendeu, né? Seu espírito de treva, de confusão, sejamos livres disso em nome de Jesus. Não tente pegar para você aquilo que não é seu. Amém? Amém. Pai, nesta noite, eu libero essa palavra sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E eu declaro em nome de Jesus a manifestação desta palavra no coração e na mente de cada um que está aqui, Senhor. Deus, que nós não sejamos roubados pelas situações. Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos roubados pelas dificuldades, pelas invejas, pelas zombarias, pelas traições, pelos sentimentos.
pelos altos e baixos nas emoções, que nós não sejamos roubados pelas mentiras de Satanás contra as nossas vidas. Nós entendemos agora, Senhor, a posição para a qual o Senhor nos chamou e os desafios que o Senhor tem posto em nossas mãos. Nós dizemos sim, Pai, nós vamos cumprir, nós vamos fazer, e nada vai nos parar em nome de Jesus. Senhor, que neste tempo de governo, que neste tempo de autoridade, a nossa vida de uma vez por todas, Pai, seja governada por Ti, seja guiada pelo Senhor. Senhor, guia o nosso coração, Senhor, guia a nossa mente, Senhor, guia a nossa saúde emocional, Senhor, guia a nossa personalidade, Senhor, guia tudo aquilo que nós temos e somos. Guia, Senhor, as nossas finanças, guia, Pai, a nossa vida profissional, em nome de Jesus. Guia a nossa vida ministerial. O chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós esteja na frente, Pai. O Senhor esteja na frente e não o chamado na frente do Senhor. Que o Senhor esteja à frente da nossa família e não a nossa família na frente do Senhor. Que o Senhor esteja à frente desta igreja, mas não esta igreja à frente do Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus, e eu sei que o Senhor está tocando em corações nesta noite. Nós queremos rejeitar, nós queremos declarar caído por terra, falido, retirado do nosso coração todo o ataque de Satanás contra as obras que o Senhor tem estabelecido para que nós façamos. Em nome de Jesus, que a nossa boca seja uma boca de autoridade. Que em nome de Jesus, as nossas mãos e os nossos pés sejam revestidos de armaduras de autoridade. E que no nome de Jesus, esta palavra não seja roubada da nossa mente, do nosso coração, da nossa essência. Ao sairmos daqui, Espírito Santo, temos uma aliança com você, temos uma aliança com a sua presença, e não permitiremos que Satanás nos roube em nenhuma situação, em nome de Jesus. Pai, que a sua verdade se estabeleça de forma perpétua no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite. Que esta palavra se estabeleça com autoridade e graça sobre nós, assim como os apóstolos eram cheios de graça, cheios da verdade do Senhor, assim como aqueles homens e mulheres não retinham aquilo que não era deles. Assim nós queremos ser, Pai. E assim como o Senhor orou, como o Senhor Jesus orou e pediu ao Pai que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Senhor, nós firmamos aqui mais uma vez a nossa aliança e declaramos que somos sim um com o Senhor. Somos um com o Senhor, somos um com o seu sacrifício, com o seu sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança que nos reaproximou, nos trouxe de volta para o reino do Senhor. Nós somos um contigo, Senhor, e viveremos o teu governo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Querido, tenha autoridade nos seus lábios. Amém? Agora tome cuidado, diz a palavra aqui, de uma mesma fonte não podem sair dois tipos de água. Se expulsar Satanás aqui e chamar ele de novo ali, ele volta 7 vezes pior. Amém? É melhor nem expulsar, vai deixar na medida que está, que a situação vai piorando.
Quando nós entramos numa guerra, ou é para vencer, ou é para morrer. Amém? E nós estamos numa guerra. Eu não vou morrer, você vai? Eu não vou. Eu sei que você também não. Então qual é a única opção que nós temos? Agora, para vencer tem que lutar direito. Ficar de muita preguiça no meio da guerra, o inimigo vai te derrubar. Só as palavras de Sanbalat, Tobias e Gesem já são suficientes para derrubar você. Tome a sua posição de filho. Ano de paternidade, mês de governo. Deus está falando por meio da sua palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo para ofertar, trazer o seu dízimo. Não preciso falar mais nada sobre isso. Eu creio que a palavra já nos ensinou, nos alertou. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Domingo estaremos aqui às 9h45 para um tempo de oração.